sobre o capítulo 4, que vai tratar sobre a questão da escravidão e resistência. E aí eu dividi o capítulo 4 em duas partes, para não ficar muito grande e todos terem tempo suficiente para assistir essa aula. Vamos lá? Bem, o que a gente vai identificar nesse capítulo? Que vai falar sobre a escravidão e a resistência. Que os responsáveis pelo tráfico negreiro, eles trouxeram para o Brasil cerca de 4 milhões de africanos durante mais de 3 séculos de escravidão. Devido em grande parte a essa migração compulsória, o Brasil tem atualmente uma das maiores populações de afrodescendentes do mundo. E aí nós vamos tentar responder 3 perguntas básicas nesse capítulo. Então, como se desenvolveu esse infame comércio de escravo? Quem eram esses africanos arrancados da sua sociedade? E quais foram as estratégias de resistência à escravidão? Então, vai ser, ao longo do conteúdo, a gente vai tentar responder essas questões. Tráfico negreiro, o comércio de vidas humanas. Aqui a gente vai compreender que a escravidão ela foi uma prática muito antiga como perversa. Ela foi aplicada de maneira diversificada entre os povos que a adotaram. Aí nós temos entre eles aí os povos mesopotâmicos, os gregos, os romanos, astecas e incas, entre muitos outros povos. Eles costumavam transformar em escravos os adversários e prisioneiros derrotados em conflitos armados. E aí, uma outra curiosidade é que os árabes, eles já adquiriam escravos africanos no centro-sul da África para negociados na região do Mediterrâneo Oriental, muito antes dos europeus. Então, para a gente ficar bem atento nesse tópico aqui, para não confundir, caso eu pergunte quais foram os primeiros povos a adquirir escravos africanos. Então, os primeiros foram os árabes. Os primeiros povos a adquirir africanos foram os árabes. Aí, entre os fatores que favoreceram esse comércio, nós podemos destacar o conflito que houve entre as próprias tribos dos africanos. Por quê? Porque certos grupos africanos, eles costumavam prender seus rivais para depois vendê-los como escravos aos comerciantes estrangeiros. Então nós podemos justificar que essa intensificação dos escravos, da escravidão em si dos povos africanos, teve uma contribuição muito grande entre os grupos africanos. Tá? Fica bem claro esse contexto aí, que muitos desses escravos que eram vendidos aqui para o Brasil só foi possível devido à própria ajuda entre eles, dessa rivalidade. Aí, já na Europa, os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Atlântico. Depois, os holandeses, os ingleses e os franceses. Isso só foi possível depois de os portugueses terem dominado muitas regiões do litoral da África, onde fundaram feitorias ao longo do século XV e XVI. Estabeleceram alianças com os comerciantes e soberanos locais. Aqui nós vamos ter a questão do comércio triangular, para a gente tentar entender um pouquinho na prática como é que foi esse comércio triangular que ocorreu no processo da escravidão aí. Então, os europeus pegavam os escravos na África, traziam para o Brasil, aí trocavam esses escravos aí em alguns produtos. Aí aqui nós temos aqui produtos como tecidos, tabacos e armas que já pegavam na Europa e levavam esses produtos para onde? Para a África. E aqui nós temos alguns produtos que o Brasil levava para a Europa. É citado aqui a questão do açúcar, ouro e entre outros. Chegava lá, eles pegavam tecido, sal, ferro e entre outros produtos, levavam para os africanos para serem trocados por eles e traziam para o Brasil. Então ficou o quê? Ficou conhecido como comércio triangular, ou seja,
Ó, África, Brasil, Brasil, Europa, Europa, África. Então dá um formato de um triângulo esse contexto aqui. De onde vieram os escravos? Aqui nós temos um mapa que vai estar mostrando esse cenário. Então toda essa região amarela e esse laranjado vai ser os locais onde saíram os escravos. Mais na frente eu vou mostrar um outro mapa que vai dividir em dois grupos os tipos de escravos que vai estar vindo para o Brasil. O impacto do comércio de escravos. Então, devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos eles acabaram sendo desterrados, arrancados da África e escravizados. Então, qual vai ser a consequência disso para a África? Então, nós vamos ter aí um processo que vai dificultar o crescimento da população africana até o século XX. Por quê? Porque a quantidade das pessoas que nasciam era a quantidade daquelas que morriam ou dos que eram vendidos para ser escravos. Então ficava um certo equilíbrio populacional dentro da África, porque o normal é nascer mais e morrer menos. E aí houve esse equilíbrio, essa igualdade entre nascidos e mortos e escravizados. Então houve uma certa dificuldade de crescimento populacional da África nesse contexto dessa escravidão. As estimativas sobre a quantidade de escravos que vieram para o Brasil. Então nós não temos uma quantidade assim exata, correta, para dizer assim, vieram tanto. Então há uma estimativa de alguns diversos analistas que eles vão falar que vieram entre 10 e 20 milhões de escravos durante o século XVI e o século XIX. Então vamos trabalhar nessa margem estatística aí, de 10 a 20 milhões de escravos. Antes dos escravos virem para o Brasil, antes deles pegarem os navios, eles ficavam em barracas como essa, desse estilo aqui, deixando todos presos, acorrentados. Quando não cabiam, eles colocavam do lado de fora, amarrado em algumas estacas. Então esse é o cenário aí que vai estar caracterizando o processo antes deles embarcar para o Brasil. O tráfico negreiro no Brasil. Então nós vamos trabalhar aqui desde o século XVI até o século XIX. A gente vai identificar os pormenores em cada um desses séculos aí. Então vamos lá. No século XVI, que é o primeiro da colonização, o número de africanos trazidos para o Brasil foi menor que nos séculos subsequentes, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e grande parte da mão de obra nelas utilizada era indígena. Então a gente viu lá no capítulo 1 que a primeira mão de obra utilizada pelos portugueses foi a mão de obra indígena. Então até 1530 é basicamente isso. Depois que aos poucos vai ser substituída essa mão de obra indígena pela mão de obra africana. Aí as primeiras capitanias do Brasil que receberam os escravos africanos foram a capitania de Bahia e Pernambuco, que eram os locais onde a produção do açúcar mais prosperou. No século XVII, a retomada pelos portugueses do controle da comercialização de açúcar e dos territórios que estavam sob o domínio dos holandeses levou um aumento da importação de escravos africanos. No século XVIII, a economia passou por um processo de diversificação e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o que fez crescer a necessidade de mão de obra. Ou seja, então, no século XVIII, a economia não ficou centrada somente na questão da lavoura da cana-de-açúcar. Então, minérios como ouro, diamante, eles atraíram muito a questão da mão de obra para essas regiões aí. No século XIX, essa importação de escravos africanos foi ainda mais intensa do que nos séculos anteriores e destinava-se a abastecer principalmente a lavoura do café, que se expandia pelo sudeste do país. Ou seja, aqui nós vamos ter mais uma outra atividade econômica que vai influenciar o aumento
dessa importação de escravos. E aí, por fim, nesse contexto, o tráfico negreiro ele foi legalmente extinto no Brasil em 1850, mas continuou como contrabando até 1855. Aqui nós temos uma estimativa da quantidade de escravos que vieram para o Brasil desde o século XVI, século XVI, 500 mil, século XVII, 560 mil, século XVIII, 1.680.000, século XIX, 1.719.000. Então, total, mais de 4 milhões de escravos que vieram para o Brasil nesse cenário aí. Aqui nós temos a divisão em dois grupos e os locais de onde eles vieram. Nós temos os sudaneses, que está representado aí pela cor laranja, e temos os bantus, que é representado pela cor verde. Então, África, local de origem, e Brasil, destino. Então, o exemplo aqui, os sudaneses, eles se concentraram basicamente na região de Salvador, na Bahia. Já os bantus vieram para a região de Belém, São Luís, Fortaleza, Natal e Recife, além do Rio de Janeiro e São Paulo também. Então, esses foram dois grupos de africanos que vieram para a nossa região. Com relação às viagens dos navios negreiros. Então, depois deles estarem aprisionados em seus continentes, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificação. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e os mandavam para a América nos navios negreiros. Aí aqui nós temos um relato do historiador britânico Charles. Ele fala que os navios negreiros eles saíam da África em média com 600 escravos, embora esse número ele variava de acordo com o tipo de embarcação, receando possíveis revoltas durante a travessia. Os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios. A viagem ela era muito longa e nesse período e extenuante. De Luanda, na África, até Recife levava por volta de 35 dias, até a Bahia 40 dias, e até o Rio de Janeiro cerca de 2 meses, ou seja, 60 dias. Então isso variava de acordo com o local de destino. E com relação aos porões, onde os escravos estavam, eram locais escuros, espaço reduzido, calor insuportável. A questão da água ela era suja, o alimento era insuficiente para todos. Então era um local propício para quê? Para desenvolver doenças e epidemias que vitimavam os africanos debilitados. Então aqueles que já estavam fracos, dificilmente eles resistiriam a essas viagens. Então, devido a esses fatores, as péssimas condições do transporte e aos maus tratos a que eram submetidos, há uma estimativa aí de 5 a 25% dos escravos que eram trazidos, eles morriam durante a viagem. E devido a esse alto índice de morte, esses navios negreiros eles foram chamados de navios tumbeiros, em referência à tumba ou túmulo flutuante. Os sobreviventes eles iam ficar com a sequela, porque tinham que internalizar a difícil tarefa de reconstruir suas vidas em um novo continente, deixando seus parentes, seus familiares para trás. Então muitos deles que eram trazidos para cá, eles estavam em um estado de tristeza profunda, associado à violência da escravidão e à saudade da sua terra natal. Então esse estado psicológico que eles passaram ficou conhecido como banzo e podia provocar apatia, inanição e até mesmo a própria morte. Um dos escritores brasileiros que escreveu sobre esse período foi Castro Alves. Ele escreveu a obra O Navio Negreiro. Então ele foi um importante escritor e abolicionista que era contrário a essa escravidão. Então aos 25
Aos 21 anos de idade, ele escreveu um de seus poemas mais conhecidos, que é o Navio Negreiro, que eu recomendo a todos vocês estarem lendo ele. E ele denunciava a crueldade da escravidão desse período. E ele se baseou em relatos de escravos que conheceu quando criança, e aí escreveu essa obra que marca essa fase terrível da nossa história. Então fica a dica aí para vocês estarem procurando em adquirir e fazer essa leitura dessa obra fantástica que é o Navio Negreiro. Aí nós temos dois grupos de africanos que vai estar vindo para o Brasil, que vai se destacar aí os bantus e os sudaneses. São dois grupos distintos que nós falamos anteriormente no mapa anterior. E nós temos também as distinções entre os africanos. Então nós temos três tipos de africanos aqui que eram escravos. Era o escravo de ganho, o escravo do eito e o escravo doméstico. Então vamos imaginar aqui que se a gente pudesse ser de um desses três escravos, qual dos três vocês seriam? Vocês pudessem escolheria ser qual? Bem, se eu pudesse escolher aqui, no caso, eu ia escolher o escravo de ganho. Por quê? Porque ele ia estar trabalhando na cidade, realizavam trabalhos temporários, como se fosse de office boy, recebia algumas gorjetas e com o tempo ele poderia comprar a sua própria liberdade. Já os escravos do eito, então, esses eram escravos que trabalhavam na lavoura, eram os escravos que sofriam, eram os escravos que trabalhavam durante quase ou mais de 15 horas por dia. Apanhavam bastante devido a sua, às vezes, indisposição ao serviço. E aí eles viviam um pouco também pela exaustão do trabalho. Em torno de 30 a 35 anos de idade era a expectativa de vida do negro do eito, porque ele vivia sob fiscalização direta, além de ter uma alimentação que não era condizente com o trabalho que exercia. O outro tipo de escravo é o escravo doméstico. Eram os escravos que eram escolhidos entre aqueles que os senhores consideravam mais bonitos, eram os mais dóceis e confiáveis. E nesse cenário aqui dos escravos domésticos aqui, nós vamos ter vários relatos que alguns senhores iam lá e usavam as escravas como seu bel prazer, com relações sexuais. Então muitos deles tiveram até filhos com essas escravas. Então esse foi o contexto aí desse escravos domésticos. Boçal e ladino é dois tipos de escravos que eles recebiam esse nome ao chegar aqui no Brasil. Então o boçal, o próprio nome já diz, é aquele escravo que é ranzinza, que ele é sisudo, que ele está chegando agora, não conhece os costumes, fala a sua própria língua. Então por isso ele vai ser o quê? Mais barato. Já o ladino, que era aquele escravo que era mais valorizado, já conhecia a língua portuguesa, já estava mais familiarizado com o trabalho e as rotinas do Brasil, ele era o escravo mais caro nesse contexto aí.